Fala mestrando e mestrando Profimática, aqui quem fala é o professor Marcos. Esse aqui é o canal Passei no Profimática, canal feito para você que verdadeiramente passou no Profimática, deseja mandar super bem nas disciplinas e arrebentar na prova do Enem, conquistando os seus 5 mais, isso é a sua aprovação nessa prova. Bom, hoje nós vamos estar resolvendo uma questão que vocês podem ter visto pelo título e gerou uma curiosidade, que é a questão 2.3 do livro de Números e Funções Reais, uma questão ali do capítulo de números naturais, no qual a gente vai usar a indução, mas são aquelas questões de desigualdade que a gente sempre precisa de fazer alguma coisinha para chegar naquilo que nós precisamos. Vamos conferir ela agora? Vamos lá. Vamos lá então. Essa questão diz o seguinte: prove por indução que n mais 1 sobre n, isso tudo elevado a n, é sempre menor ou igual do que n para todo n maior ou igual do que 3. E a partir deste fato, isto é, demonstrado esse fato, nós vamos concluir que a sequência gerada por 1, raiz de 2, raiz cúbica de 3, raiz quarta de 4, raiz quinta de 5, por aí vai, ela é decrescente a partir do terceiro termo. Vamos tentar fazer essa daqui juntos? Vamos lá então. Se eu fosse você, dá uma pausa no vídeo, tente fazer por conta própria, ou então já pode conferir a resolução na íntegra também. Beleza, então. Toda vez que a gente vai tentar demonstrar alguma propriedade que é satisfeita dentro do conjunto dos números naturais, tá? E ele começa a partir de algum valorzinho n0, nesse caso vale 3, e nós vamos demonstrar isso por indução. Lembre-se, são sempre 3 passos muito bem definidos. Primeiro passo é o caso base, segundo passo é estabelecer a nossa hipótese de indução, e o terceiro passo vai ser o nosso passo indutivo. Isso a gente vai querer provar para o próximo termo, basicamente isso, tá? Então, nós vamos começar aqui com o famoso caso base. Vou chamar aqui de CB. O que que a gente tem que mostrar? Que esta desigualdade aqui, ela é válida para n igual a 3. Então, vamos lá. Eu acho que para a gente até ambientar melhor isso tudo, vamos definir a nossa propriedade P de n. A propriedade P de n é o seguinte, é n mais 1 sobre n. Isso tudo elevado a n, isto é menor ou igual do que n. O que que eu tenho que mostrar? Essa minha propriedade P, em função de n, ela funciona para todo número n maior ou igual do que 3. E aí, o que é que vai ser o nosso caso base? No nosso caso base, nós vamos ter que mostrar que P de 3 é verdadeiro, ou P de 3 é válido. Então, P de 3 é válido, ou verdadeiro, tá bom? Válido, é válido. Beleza. Bom, como que a gente mostra que P de 3 é válido? A gente simplesmente substitui onde aparece um n por 3 e a gente tem que verificar que essa desigualdade ela é satisfeita. E aqui eu já chamo uma atenção para vocês, geralmente quando nós estamos utilizando indução e desigualdade também, então é uma propriedade sobre desigualdade, bem provável que nós iremos utilizar a transitividade desta nossa relação. Professor, o que que é isso de transitividade? É isso aqui, ó. Se A é menor ou igual do que B e B é menor ou igual do que C, isso implica então que A é menor ou igual do que C. Isso é a transitividade desta relação que nós temos aqui. Então vamos lá. E junto disso a gente vai fazer diversas contas e utilizar o se somente se, que vai auxiliar a gente bastante. Olha só. O que que é P de 3 ser válido? Eu já disse, substitui o n por 3 e aquela desigualdade for verdadeira. De fato, por quê? De fato, pois. Agora eu vou escrever esse meu membro esquerdo aqui, tá? E vou para n igual a 3, eu vou concluir que isso é menor ou igual do que 3. Olha só, 3 mais 1 sobre 3 elevado a 3, isto é igual a 4/3 ao cubo, que é igual a 64/27. E agora observe, eu quero concluir que esse 64/27 é menor ou igual do que 3. Então, tenha sempre em mente também aquilo que nós queremos demonstrar. Agora, perceba, para eu comparar essa fração
com 3, vocês concordam que a gente pode criar também uma fração cujo resultado é 3, mas que ela pode ser escrita com um denominador valendo 27? A gente pode fazer isso. Então, 27 vezes 3 dá isso aí, 81. Então, pronto. Esse meu número aqui, ele é menor ou igual do que 81. 27 avos, que é igual a 3. Portanto, olha só o que a gente mostrou. Que 3 mais 1 sobre 3 elevado a 3 é menor ou igual do que 3. Então, de fato, a P de 3 é válido. Ponto final. Agora nós vamos estabelecer nosso passo 2, a nossa hipótese de indução. Então, vamos lá. Vamos supor, né, hipótese de indução. O que é a nossa hipótese de indução? Vamos supor que P de n é válido para algum n. Válido para algum n maior ou igual do que 3. Tá? Agora, o que significa P de n ser válido para algum n maior ou igual do que 3? Isso significa para a gente que n mais 1 sobre n, isso tudo elevado a n, é menor ou igual do que n. Isso é o que nós temos por hipótese, tá? Hipótese de indução. E aí a gente vai para o nosso passo 3, que é fazer a pergunta, não é? P de n mais 1 é válido, tá? Esse é o nosso passo indutivo. P de n mais 1 é válido. É como se fosse uma pergunta. Válido, tá? Então, a gente vai demonstrar que, de fato, P de n mais 1 vai ser válido. Agora, o que quer dizer P de n mais 1 ser válido, pessoal? Que nessa expressão onde aparece o n, eu vou trocar por n mais 1, e essa desigualdade deve continuar sendo verdadeira. Olha só, o que isso aqui significa? Significa isso aqui, ó. N mais 1 sobre n mais 1. Isso tudo elevado a n mais 1. Isso tem que ser menor ou igual do que n mais 1. Ou seja, isto é, né? O que a gente precisa mostrar? Que n mais 2 dividido por n mais 1, isso tudo elevado a n mais 1, isto é menor ou igual do que n mais 1. Então, o nosso objetivo final é mostrar que esta desigualdade aqui ela é verdadeira. Então, mostrar isso aqui é a mesma coisa que mostrar essa expressão, porque a gente simplesmente desenvolveu que estava dentro desse nosso colchetezinho aqui. Agora, como que eu mostro que isso aqui é verdade, né? E é aqui que começam todas as sacadas, tá bom? Agora é sacada na veia aqui mesmo, tá bom? Ok. De fato, né? De fato, de fato. O que a gente tem? Ó, repare, o nosso objetivo é concluir essa minha expressão. Nós podemos tanto tomar partido e começar a demonstrar, utilizando esse membro esquerdo da minha desigualdade, tanto quanto utilizar o membro direito. Nesta aqui, eu vou utilizar o membro direito, tá bom? Pela hipótese de indução, o que é que a gente tem? Olha só, de fato, pela hipótese de indução, temos que, olha só, eu só vou copiar aqui porque já está feito já e a gente tem essa oportunidade, tá bom? Pela hipótese de indução, nós temos que n mais 1 dividido por n, isso tudo elevado a n, isto é menor ou igual do que n. Isso é o que a gente tem por hipótese de indução. Lembre que agora eu quero partir do nosso membro direito. Então, eu quero dar um jeito de forçar aqui a aparecer n mais 1. Uma das formas da gente fazer isso seria adicionando 1 de ambos os lados. Mas perceba que adicionar 1 de ambos os lados não vai me ajudar em absolutamente nada. Então, o que é que eu vou fazer? Ao invés de adicionar 1, eu vou multiplicar ambos os lados por um número esperto, de modo a obter aqui n mais 1.
Agora, que número esperto é esse? Cara, para a gente forçar aparecer o n mais 1 aqui, basta eu dividir aqui por n, tá? Porque vira 1, e multiplicar por n mais 1. Então, se eu pego esse meu membro direito aqui, divido ele por n, isso aqui cancela e fica 1. E depois eu multiplico por n mais 1, eu com certeza mesmo, vou garantir que aqui eu tenho n mais 1. E eu posso fazer isso sem medo nenhum, porque a gente já sabe, né, que n ele é um número maior ou igual do que 3, tá? Então a gente não tem problema de dividir por n aqui, porque seria a única restrição que a gente tem. Então, pela hipótese de indução, isso aqui é verdade. E agora, isso sendo verdade, isso implica para a gente o quê? Que nosso n mais 1, agora eu vou multiplicar ambos os lados por n mais 1 sobre n, não foi? Eu vou multiplicar por n mais 1 sobre n, ok? Isso aqui vai continuar sendo menor ou igual do que n que multiplica n mais 1 sobre n. Ok. Membro direito a gente já sabe, sobrou n mais 1. E no membro esquerdo, o que é que sobrou? Olha que interessante. Tem n mais 1 elevado a n que multiplica n mais 1 sobre n, pô. Isso daqui é exatamente n mais 1 elevado a n mais 1. Isso aí. Então, isso aqui implica, então, que n mais 1 sobre n. Isso tudo elevado a n mais 1, né? Produto de potências de dimensão base, conserva a base, soma os expoentes. Isso é menor ou igual do que n mais 1. Legal. Então, aqui a gente já começou a fazer algumas coisinhas interessantes, né? Cortou aqui. Agora, beleza. O que é que eu tenho? Olha só de novo. Para desigualdade, a gente sempre tem que olhar onde é que a gente chegou, onde é que a gente quer chegar e estabelecer alguma relação interessante aqui. E agora perceba, eu quero mostrar que n mais 2 sobre n mais 1 elevado a n mais 1 é menor ou igual do que n mais 1. Eu já cheguei no n mais 1 no membro direito e já cheguei também no expoente n mais 1 aqui. Agora, perceba, lembra que eu falei da transitividade? Se eu conseguir mostrar que esse cara aqui, eu consigo colocar ele do lado de cá, ó, elevado a n mais 1, vocês concordam que eu mato isso? Porque se esse cara for menor ou igual do que esse, e esse já é menor ou igual do que esse, pela transitividade, nós vamos concluir aquilo que nós precisamos. Então, esse é o nosso pulo do gato para essa questão específica aqui. Então, olha só, agora basta mostrar que n mais 1, desculpa, n mais 2 sobre n mais 1 elevado a n mais 1, isto é menor do que n mais 1 sobre n, isso tudo elevado a n mais 1. Por quê? De novo, se eu mostro isso pela transitividade que nós temos, pessoal, o que é que nós podemos garantir? Esse sendo menor ou igual do que esse cara sendo menor ou igual do que esse, então esse vai ser menor ou igual do que esse, vai finalizar a nossa questão. E para a gente mostrar isso, e eu quero que vocês foquem bem, é, é como se fosse uma espécie de potência aqui, no qual os expoentes eles são iguais, esses números são números positivos, e esse meu expoente, esse n mais 1, ele é um número maior ou igual do que 4, já que n é maior ou igual do que 3. É como se fixado uma função exponencial ali, elevada a n mais 1, sendo esse número maior ou igual do que 4, e nós estamos lidando com números positivos e também maiores do que 1, também, mas essa parte não seria importante, mas a gente só sabe que eles são maiores do que 1. Essas funções, x elevado a qualquer potência ali, elas, dentro desse meu intervalo, potência natural, dentro desse meu intervalo dos números reais positivos, elas seguem um aspecto mais ou menos assim, seja n mais rápido indo para cima, então indo mais curto assim, tá? Não tem problema. Mas em qualquer caso, pessoal, uma função x elevada a n, ela é crescente para
qualquer valor de x que é um número positivo, e é exatamente isso que eu tenho. É óbvio que vocês não precisam saber disso agora, mas no futuro vocês vão saber, tá? Mas o que é que eu quero que vocês percebam aqui? Essa desigualdade, ela é satisfeita se somente se o quê? E para isto, e para isto, basta, né? E para isto, basta mostrar que essa minha base é menor ou igual do que essa base. Então, o que eu de fato preciso mostrar, já que é uma função crescente, é que esse número é menor do que esse. E se eu mostro isso, a questão está finalizada. E para isto, basta mostrar eh, que n mais 1 sobre 2, ó, n mais 2 sobre n mais 1, é menor ou igual do que n mais 1 sobre n. E, cara, isso aqui é muito mais simples de mostrar, tá? Pronto. Agora, como que eu mostro que isso aqui é verdade? Bom, de fato, né? De fato. Observe bem. N mais 2 sobre n mais 1 é menor ou igual do que n mais 1 sobre n, se somente se o quê? Nós podemos aqui multiplicar cruzado porque tanto n mais 1 quanto n são números que são positivos. Então, se eu multiplico, é como se eu estivesse multiplicando toda essa minha expressão por n vezes n mais 1, isso não vai alterar o sinal desta minha desigualdade. Então, vai ficar n que multiplica n mais 2 é menor ou igual do que n mais 1 ao quadrado. E observa, essa desigualdade ali, ela só é verdadeira se a gente abre ali n vezes n mais 2. Fica n2 mais 2n é menor ou igual do que, se eu abro esse quadrado da soma, vai ficar n ao quadrado mais 2n mais 1. Observem, subtrai n ao quadrado dos dois lados e 2n dos dois lados, isso é verdade, se somente se. Membro esquerdo cancela todo mundo, fica zero, é menor ou igual do que 1. E repare, isso daqui é sempre verdade. Então pronto. Então pronto. Então quer dizer que essa meu número é menor ou igual do que esse, ou seja, essa minha potência é menor ou igual do que essa potência, e essa potência sendo menor do que essa potência, usando que essa potência é menor do que esse número, já me garante pela transitividade que essa minha desigualdade que ela é verdadeira. Pronto, matou. Assim, agora que vem a nossa chave de ouro, né? Agora a gente conclui. Assim, podemos concluir o quê? Podemos concluir que, que n mais 2 sobre n mais 1, isso tudo elevado a n mais 1, é necessariamente menor ou igual do que n mais 1 sobre n, isso tudo elevado a n mais 1, e já mostramos, né? Já mostramos que n mais 1 sobre n, isso tudo elevado a n mais 1, é menor ou igual do que n mais 1. Portanto, pela transitividade, temos que, agora a gente fechou, né? Temos que n mais 2 sobre n mais 1, isso tudo elevado a n mais 1, isso é menor ou igual do que n mais 1, como queríamos mostrar. Isto é, isto é, P de n mais 1 é verdadeiro. É verdadeiro. Boa! Então vocês estão fera demais, cara. Ô, que estão linda demais. Não achando simples, não, tá? Mas principalmente se a gente não tem essa ideia inicial. E, cara, muito legal, tá? Muito legal. E assim, agora está provado, né? De fato, a gente mostrou o caso base, utilizamos a nossa hipótese de indução, provamos o nosso passo indutivo. Acabou a questão? Obviamente não. Por quê? Porque ele diz para a gente concluir que essa sequência aqui ela é decrescente a partir do terceiro termo. Também provável que a gente vai utilizar essa expressão que a gente tem aqui, não é? Agora vamos primeiro notar quem que é esta sequência ali.
Então, parte 1 foi concluída aqui. Agora a gente vai para a nossa parte 2. Qual sequência que é essa? A sequência que tem 1, depois vem raiz quadrada de 2, raiz cúbica de 3, raiz quarta de 4. A gente percebe aqui que como se fosse uma espécie de lei de formação para cada termo dessa minha sequência, o nosso AN vai ser a raiz enésima do próprio N, né? Ó, ficaria raiz 1 de 1, raiz 2 de 2, raiz 3 de 3, raiz 4 de 4, por aí vai. Então tá certo. Então, essa daqui é a nossa lei de formação. O que é que eu quero mostrar? Eu quero mostrar que a n ela é uma sequência que é decrescente a partir do terceiro termo. O que que significa uma sequência ser decrescente? Olha, a n é decrescente para n maior ou igual do que 3, se somente se o quê? Qual que é a relação entre dois termos consecutivos, AN e AN mais 1? AN mais 1, para todo n maior ou igual do que 3. Olha, para ela ser decrescente, ela não pode crescer. Isto é, o meu termo n mais 1, ele é sempre menor ou igual, né? A n mais 1 é sempre menor ou igual do que o AN. Vou até colocar na ordem contrária, porque a gente tem o costume de pensar no AN mais 1 antes, né? Ou seja, o nosso AN mais 1 tem que ser menor ou igual do que o nosso termo enésimo, né? AN mais 1 tem que ser menor ou igual do que AN para todo n maior ou igual do que 3. Isso quer dizer que é uma sequência decrescente. Então, quer dizer que o próximo termo nunca é maior. Então, ele é sempre menor ou igual do que o termo anterior. Se vocês quiserem, né, talvez assim, para ficar melhor, para ficar mais claro, tá certo utilizar esse menor ou igual aqui. Mas às vezes, existe uma diferença de notação de acordo com o livro, de acordo com a referência que nós estamos utilizando, e a gente pode pensar como sendo decrescente, sendo apenas menor, tá? Por quê? Acho que vale até um adendo aqui, sim. A gente vai usar que o nosso AN é menor, desculpa, AN mais 1 é menor do que o AN para ser uma sequência decrescente, e eu vou utilizar a n mais 1 ser menor ou igual do que a n para ser uma sequência não crescente, sabe? É uma sequência que não cresce. Então, ela poderia ser constante e até alguns termos serem iguais, sabe? Alguns termos eles são iguais, mas nunca vai acontecer de superar, tá? Então, eu acho mais simples, mais claro nós usarmos essas definições. Ser decrescente quando é estritamente menor, tá? E ser não crescente, isso é, essa nunca cresce quando satisfaz as condições do menores ou iguais. Pode ser que em algumas literaturas coloque aqui mesmo um menor ou igual, tá? Não tem problema nenhum. E eu acho que faz até sentido a gente pensar em menor ou igual, porque de fato o que a gente tem aqui e o que a gente provou é utilizar um menor ou igual. Aqui apenas é a loucura que esse professor que maluco seus tem aqui de definições matemáticas. Eu, Marcos, prefiro falar ser decrescente só com o menor, mas pode ser que vocês encontrem na literatura ser decrescente colocar o menor ou igual ali, tá? Então isso não tem problema não, somente uma questão de definição. Fugindo desse parênteses, né, todo que a gente tem aqui, e para essa questão não ficar ainda mais longa, né, o que que a gente vai fazer então? É pensar, a partir dessa nossa lei de formação, o que que significa, né, esse nosso AN mais 1 ser menor ou igual do que AN para todo N maior ou igual do que 3? De fato, de fato, AN mais 1 é menor ou igual do que AN para todo N maior ou igual do que 3, pois, e aqui a gente vai argumentar. Ó, a n mais 1 é menor ou igual do que a n se somente se o quê? Eu vou colocar a nossa lei de formação. Raiz enésima mais 1 de n mais 1, raiz n mais 1 de n mais 1 é menor ou igual do que raiz n de n, tá? E aqui, o que que a gente tem que fazer para ficar interessante? Cara, eu tenho que dar um jeito de sumir com essas raízes. Eu vou até escrever isso aqui na forma de expressão. Isso é quem? Isso é n mais 1 elevada
1 sobre n mais 1 menor ou igual do que n elevado a 1 sobre n. Como que eu sumo com essas frações que estão aqui? Eu tenho que, de fato, elevar ambos os membros aqui por algum número esperto. Agora, aqui nos denominadores, para a gente dar um jeito de cancelar eles, né, a gente deveria meio que aplicar um mínimo múltiplo comum desses denominadores que aparece aqui, para de fato a gente sumir e só ficar com potência ali de números inteiros, tá bom? No caso, naturais. Temos que pensar em quem que é o mínimo múltiplo comum entre n mais 1 e n. Apesar da gente ainda não mexer com isso, porque isso é só um conteúdo de M a 14, o MMC vai ser o produto de n mais 1 por n. Por quê? Porque esses números são primos entre si para qualquer valor de n. Mas mesmo que a gente não soubesse isso, basta com que a gente pegue um múltiplo comum. E o múltiplo comum entre n mais 1 e n é o próprio n mais 1 vezes n. Então aqui a gente vai elevar ambos os lados por elevar por n que multiplica n mais 1, ambos os lados. E quando a gente faz isso, olha só a expressão que fica, pessoal. Se somente se, vai ficar assim, ó. N mais 1 elevado a 1 sobre n mais 1. Isso tudo elevado a n vezes n mais 1. Isto é menor ou igual do que, colchetezinhos, n elevado a 1 sobre n. Isso tudo elevado a n mais 1. Agora, olha, potência de potência conserva a base e, se somente se o quê? Conserva a base, que é n mais 1, e multiplica os expoentes. N vezes n mais 1 dividido por n mais 1, então vezes 1 sobre n mais 1, cancela esse carinho, vai ficar apenas n aqui, né? É menor ou igual. Quando eu multiplicar esses dois expoentes aqui, faltou um nzinho do lado de fora aqui, rapaz, não esquece esse nzinho não. O n vai cortar com n, vai sobrar apenas n elevado a n mais 1, tá certo? Olha só, n, roxo, n elevado a n mais 1. Cara, isso aqui tá bem parecido com uma expressão que a gente tem lá atrás, né? Que seria n mais 1 sobre n, isso tudo elevado a n. Para isso, basta com que a gente consiga forçar um n elevado a n dividindo para baixo para usar as propriedades de potenciação. Esse cara já apareceu aqui. Então, a gente vai aplicar mais uma propriedade de potenciação aqui para a gente perceber que isso dá n mais 1 elevado a n menor ou igual n elevado a n vezes n. Agora, como n é um número positivo, né? Então, n elevado a n também é positivo. Eu posso dividir por ambos os lados e ele também é diferente de zero. Isso não vai modificar nada. Se somente se, então, n mais 1 elevado a n dividido por n elevado a n é menor ou igual do que n. E mais uma vez, quem que é esse carinha? É o que a gente já mostrou na nossa primeira parte. N mais 1 sobre n, isso elevado a n, é menor ou igual do que n. O que já mostramos, né? O que acabamos de mostrar que é válido para todo n maior ou igual do que 3. Assim, agora é só concluir, né? Assim, a nossa sequência AN é decrescente para todo n maior ou igual do que 3, como queríamos mostrar. E finalizou essa questãozinha aqui. Bom, como vocês podem perceber, é uma questão que parece simples, enunciado curtíssimo, mas ela tem várias camadas de dificuldade. Mas você sabe, eu sou o professor Marcos, estou aqui à disposição para ajudar vocês a dominarem todos os conteúdos do primeiro semestre. Então, se esse vídeo ajudou a você, compartilhe com seus amigos também, envie no grupo do Profimate, diversos outros grupos que você faz parte também, porque eu tenho certeza que se cair na sua prova, você tiver visto isso daqui e você não vir cá e comentar nesse vídeo, rapaz, fala assim, professor, infelizmente caiu e eu errei, eu vou falar assim, a culpa não é minha. Mas se você quiser ter mais vídeos como esse, se você quiser ter uma preparação completa para esse primeiro semestre, entre em contato comigo, entre nos nossos grupos de WhatsApp, do Telegram, comenta aqui também.
nesse vídeo do YouTube, curta, comente, compartilhe essas coisas todas e venha fazer parte da tutoria de números e funções reais matemática discreta e saia com essa mesma confiança e certeza de que eu tive para responder essa questão, para responder qualquer outra e você mandar super bem nas suas avaliações. Pode contar comigo, boa noite, bom descanso, tamo junto, galera, e até a próxima. Tchau, tchau.